tua palavra agora neste momento. Retira toda a culpa, todo pensamento errado. Que possamos, ó Deus, estar em tua presença. Senhor, abençoa cada um aqui nesta noite. Abençoa o seu Fernando, os emissos fiéis. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar o nosso pastor. Fala da boca dele para nós aqui nesta noite, ó Deus. Hoje, Espírito Santo, a tua palavra diz, Senhor, que onde estiver reunidos dois ou mais em teu nome, ali o Senhor estaria. E eu creio, ó Deus, que o Senhor está conosco nesta noite, falando através deste homem. Eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. De cabeça inclinada, irmãos, vamos tentar somente crer. Tudo é possível aquele que crê. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos aproveitar que já estamos em pé. Vamos ler as Escrituras no livro dos Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Atos, capítulo 16, verso 31. Hoje, quinta-feira, hoje é quando mesmo? 17 de março. O tempo voa, está passando rápido. Semana que vem já temos encontro nacional. Já está em cima, né? Passando rápido, acontecimentos rápidos. Atos 16, verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós, nesse instante, elevamos nossos pensamentos, nossos pedidos, nossa gratidão ao Senhor por nos proporcionar mais um culto, mais uma reunião na Tua presença. Deus querido, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, ajuda os irmãos e irmãs. Abençoe todos os irmãos na internet, no YouTube, a todos que estão conosco. Que a graça do Senhor chegue a eles, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, os irmãos e irmãs que estão presentes, os que estão ausentes, que por alguma ocasião, alguma dificuldade, não pôde comparecer nesta noite, mas que o Senhor os ajude, abençoe, se eles tiveram motivos corretos e objetivos corretos para faltarem, Senhor Deus, com força maior.
Ajude cada um no nome do Senhor Jesus e abençoe essa porção da tua palavra para os nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nesta noite eu quero dar um tema para essa mensagem. Crês tu na salvação da tua casa? Crês tu na salvação para a tua casa? Muito bem. Hoje, quinta-feira, quase os bancos, metade dos bancos ou mais de metade vazio. Muitos irmãos faltaram, né? Geralmente existe uma incidência principalmente partindo para a terceira semana do mês. Deus abençoe todos os irmãos. Estou vendo os irmãos lá atrás. Irmão Carlos, a sua esposa, se não me engano, sabe? E o outro é Gilel, é irmão dela. Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês. Esses irmãos, eles são assistidos pelo pastor Paulo Henrique. E eles estão aqui conosco nessa noite, honrando com sua visita. Que Deus os abençoe, né? Os irmãos moram em Birité, não é? Em Birité. Em Birité, é isso mesmo. Que Deus possa abençoar. Estiveram conosco na confraternização, né? Nós teremos novamente a confraternização, dia 21, 22, 23, 24 de julho. Mais uma confraternização evangelística anual. E se Deus permitir, nós estaremos novamente realizando isso para a glória de Deus. Conseguirmos algumas almas para o Senhor Jesus. Semana que vem nós estaremos viajando, creio eu, se for da vontade de Deus, estarei ali em Goiânia, em companheirismo com os pastores, no encontro de ministros na semana da Páscoa, né? E, inclusive, vou até viajar com o pastor Paulo Henrique. Vou com ele, com o pastor Paulo Henrique. E a semana da Páscoa. E nós estaremos lá, se Deus permitir, e esperamos, confiamos que a igreja estará orando por nós. No dia 16 de abril, vai dar no sábado, nós estaremos inaugurando um ponto de pregação, digamos assim, para apoio de alguns irmãos que ficam distantes para deslocarem, lá no bairro Alterosa, segunda seção, na Rua dos Cravos, 241. Ainda não definimos ainda os dias de culto, mas serão no máximo 2 dias. Na Rua dos Cravos, 241, Jardim Alterosa, segunda seção. Então, um local bem estratégico, vai atender alguns irmãos que fica difícil para sair, pessoas que até mesmo aparecem até mesmo na Santa Ceia, ou quinzenalmente, ou mensalmente, fica difícil. Então, para atender alguns irmãos, alguns pedidos, a gente vai fazer essa experiência, né? E é com certas experiências que a gente tenta levar, fazer algumas coisas, né? Se você não tentar, não sabe como é que vai ser, né, irmãos? Então, temos que fazer algumas experiências nesse sentido. Mesmo que, né, nós confiamos, nós não queremos ver o ponto negativo, né? Temos que ser um pouquinho mais otimistas do que pessimista, né? E assim vamos colocar nas mãos de Deus. Será dia 16 de abril, vai dar no sábado.
Muito bem. Vamos então. Nós estamos com uma série de mensagens no nosso canal no YouTube. Muitas mensagens, eu estou subindo cada dia 2. Creio que até no final do ano já temos lá uns 1000 vídeos, mais ou menos. Já estamos com quase 300 no nosso canal TV Fundamental, no YouTube. Então, se Deus permitir, já temos quase 8.000 acessos, já visualizações. Então, isso tem ajudado muitas pessoas. A gente tem recebido várias mensagens, vários depoimentos, vários comentários. E isso, enfim, tem ajudado muitas pessoas em diversas situações pelas quais eles preferem. Por exemplo, eles entram no canal e lá eles escolhem o tema, né? Mensagem, o tema que quer ouvir, que quer aprender, que quer ouvir. Escolhe o tema. Ah, vou ouvir esse tema que me chamou a atenção. Vai lá e assiste. Amém? Amém. A única coisa que eu não quero, de forma alguma, aproveitar que já estamos gravando ao vivo, a única coisa que eu não quero, de forma alguma, seja onde for, seja na minha igreja, onde eu pastoreio, seja qualquer pastor da mensagem, em qualquer lugar, a única coisa que me contrariará, ou trará contrariedade a mim, e ficarei triste se a pessoa ficar em casa para assistir um vídeo e deixar de ir no culto. Aí eu fico triste. Aí é decepcionante. É muito decepcionante. Decepcionante. Porque a pessoa tem um culto para ir, tem a igreja para ir, e não importa. E não importa se você vai ver os mesmos irmãos, se vai ver o mesmo pastor, se é o mesmo endereço o tempo todo que você vai. Não importa. O importante é você cumprir seu papel, seu dever de cristão, né? O importante é você honrar primeiramente a Deus, honrar primeiramente a palavra, depois disso honrar seu pastor, né? E assim você vai estar dentro de uma vontade perfeita. E no entanto, essas coisas, por exemplo, um vídeo, uma fita, um DVD que nós vamos assistir ou vamos ver, independente do momento, se for a hora do culto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, não importa se aquela pregação vai cair fogo, não importa se naquela pregação você vai aprender o bastante. Primeiro você tem sua obrigação, seu dever para com Cristo. E o pastor que vai à igreja, que está ali na igreja, ele espera que a igreja venha. Amém? Ele espera que os seus assistidos, que os seus membros ali, que o considerem como pastor, que considerem ele como seu pai, marido, espiritualmente falando. Ele aguarda, ele espera que seus membros, que seus irmãos estejam ali para ouvir, estejam ali para apreciar o momento de companheirismo com a palavra. Amém? E isso é para todos os irmãos, todas as irmãs que estejam em conexão e que têm suas responsabilidades. Então, nós podemos ver que os mecanismos, rede social, internet, YouTube, essas coisas são boas. Elas são boas e ajudam. Ela processa a informação com rapidez, processa a informação com muita rapidez, mas
se nós permitirmos que ela seja um estouro na nossa vida espiritual, um estouro, se ela torna um estorvo para mim estar na igreja, se ela se torna um estorvo para mim estar no culto, se ela é um estorvo para mim não ler a Bíblia, não ler a mensagem e outras coisas mais, então já não é mais bom para você. Já não está te ajudando mais. Aí você tem que ter discernimento. Tem um irmão, que eu não vou falar o nome, ele tinha comprado um aparelho de TV, um valor, um valor assim, X, um bom dinheiro, vamos dizer assim. E aí, passado 3 meses, ele viu que a televisão estava atrapalhando ele. Estava atrapalhando ele. Ele tinha TV a cabo, tinha TV paga, e aí não são igual nós, igual as outras pessoas, que às vezes tem pessoas que não têm controle, tem pessoas que ela deixa ser controlada, ela não tem controle. Essas coisas não foram feitas para que elas nos dominem, foram feitas para nós ter o controle. Porque essas coisas são mecanismos, são engrenagens, são máquinas, são mecanismos que é necessário um dedo para apertar, um botão para se apertar, é necessário uma mão para colocar a tomada. Então essas coisas inanimadas, essas coisas que não têm vida, são matéria, precisa de alguém com espírito, com uma dinâmica para ir lá e fazer a coisa funcionar. Então, celular, telefone, internet, computador, laptop, TV, eles não possuem espírito. Quem possui espírito somos nós. Quem possui o espírito somos nós. Então, vai depender do tipo de espírito que você possui, que você carrega. Vai depender do espírito que está em você. Que tipo de espírito está em você? Que tipo de espírito você está carregando? E pelo espírito que você carrega, também você tem que alimentá-lo. E então, é as coisas que você vê, é as coisas que você ouve, é as coisas que você compartilha, que você está alimentando seu espírito. É o que você está dando para ele sem discernir. E com isso você está matando a si mesmo. Então esse irmão fez o que ele fez? Ele discerniu, ele parou, tarado, deitado, pôr a mão na cabeça, pensou, disse, não, isso está me tirando a presença do Senhor, isso está me deixando paralisado, isso está me deixando sem eu ler a Bíblia, deixando eu sem... Ele pegou aquele aparelho pesado ali, colocou lá fora no terreiro e deu umas 10 machadadas deitada e virou 1000 pedacinhos. Acabou o problema. Os irmãos entenderam? Acabou o problema. Aí você pergunta para mim assim, pastor, não era melhor ele guardar aquele aparelho e esperar por uma experiência? Não, ele já está mostrando o que está querendo. Amém, irmãos? Ele já está mostrando o que está querendo. Ele já está mostrando o que está querendo. Vê? Então, por exemplo, o querer está em nós, o efetuar está em Deus. Como diz Paulo, ou João, você disse, se nós temos confiança nele e orarmos, e se for da sua vontade, ele nos atende. Amém. Se for da vontade dele, ele nos atende. Amém, irmãos? Se é da sua vontade, ele nos atende. Agora, se o querer está em mim e o efetuar está em Deus, ora, vai depender do Espírito que está em você. É a atitude que parte. Então, observe bem que uma vez uma mulher chegou para a irmã Brana com uma notinha, um pedacinho de papel. Chegou para o irmão, não sei se eu vou entrar no assunto. Chegou para o irmão Brana e disse o seguinte, escreveu assim, irmão Brana,
sou uma cristã, fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e pequei novamente. Será que tem uma chance para mim outra vez? A irmã Brana disse para ela: no momento em que você desejou acertar, Deus já estava tratando com você. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. No momento em que você estava tentando acertar, Deus já estava tratando com você. Então, a intenção, ela é muito forte, ela é muito válida. A intenção. Você sabia que a intenção, ela tem tanto força como a execução? Sim. Às vezes a intenção, ela tem tanta força como a execução. Às vezes a pessoa fala assim: eu tive a intenção, mas eu não fiz. Mas às vezes a intenção, ela tem muita força quanto à execução. Por exemplo, adultério. Adultério. No Antigo Testamento, a Bíblia diz o seguinte: não cometerás adultério. Isto era, quando um homem que era casado, ele então deixava sua carne, sua mulher, e então teria acesso, tocaria em outra mulher. Ao tocar em outra mulher e ter o mesmo ato que ele tem com a sua esposa, ele cometeu o ato de adultério. Então, cometendo adultério, ele era julgado pela lei. Jesus, quando estava aqui na terra, ele diz o seguinte: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Porém, eu vos digo que aquele que apenas olhar para uma mulher e no seu coração atentar, desejar, os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, a intenção é tão forte como a execução. Quem está me entendendo? Vocês entenderam? Então, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão, olha, a intenção, encolerizar, é enraivecer, se enraivar, se encolerar. Cólera, ira. Cólera significa ira. Aquele que se encolerizar contra seu irmão, irá contra seu irmão. Veja bem, talvez não dê um murro nele, não dê um soco nele, não dê uma pernada nele, não dê uma facada nele, mas a intenção é tão forte quanto a sua execução. Na mensagem, olhe sempre para Jesus. Ele disse: não precisa você dar uma facada nas costas de um homem. Só o fato de você falar mal dele, você já está o punhalando pelas costas. Está vendo? Não é necessário tocar na pessoa, no seu físico, para poder mexer na sua integridade física. Se você teve a intenção é tão válida, tão forte como o ato de execução. É claro que, falando de pecado, existe a consumação, porque o pecado, para ele ser consumado, ele tem que ser gerado, como disse João. E o pecado sendo gerado, vindo a ser consumado, gera e depois concebe e dá à luz o pecado. Então o pecado, ele é gerado. Então a pessoa tem a intenção. Por isso que o irmão Brana disse que existe 2 tipos de pecado que Deus não perdoa. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado voluntário. O que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Qualquer coisa que você vá contra o Espírito Santo, principalmente naquela era que Deus está fazendo, você está pecando contra o Espírito Santo. O profeta disse mais: cuidado quando você passar em frente a uma igreja pentecostal e que você sabe que ali não tem a palavra, mas tem os dons. E às vezes você vê alguém falando em língua e ridiculariza. Mombana disse: você blasfema contra o Espírito Santo. Então fique calado, não fala nada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque você fala assim: mas não tem a palavra. Não tem a palavra, mas o Espírito Santo acabou. O Espírito Santo fez a pessoa falar em língua. Então é um ato, uma obra do Espírito Santo.
Aí você vai e ridiculariza. Aí você vai e ridiculariza só porque não é a mensagem, só porque não tem a palavra. Mas o dom é genuíno, o dom pode ser genuíno. E se você falar contra aqui, você também blasfema contra o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Você não pode dizer assim, o dedinho, você não faz parte do meu corpo, e ele faz parte do meu corpo. Os irmãos estão entendendo? Aqui, ó, aqui está, ó. Olha esse dedinho aqui. Como é que chama ele? Mindinho. Quase não serve para quase nada, né? Quase não serve para quase nada. Mas ele faz parte do meu corpo. Ele está no meu corpo. Para onde eu vou, ele vai também. Amém, irmãos? E se Deus derrama o Espírito Santo na forma de chuva, e é para molhar o trigo, e o joio está perto também, glorifica pelo que é dado, então você não pode negar isso. Amém? Amém. Olha a intenção. Aí está. Então observe bem que às vezes a intenção ela é muito importante no fato da consumação. Então o pecado ele começa apenas uma pequena sementinha gerada no pensamento. Começa assim. Você fala assim, pastor, eu penso com o quê? Com o coração ou com a mente? Você pensa não é com sua mente. Você processa o que pensou na mente, mas primeiro o pensamento sai do coração. A Bíblia diz que nós pensamos com o coração. Quem está entendendo, irmãos? Nós pensamos com o coração. E na mente você tem o quadro e a arquiteta. Por isso que a Bíblia diz que o primeiro ser que subiu um mau pensamento do seu coração foi Lúcifer. Você vai encontrar lá em Ezequiel 28, se não me engano. Você vai ver lá. Subiu no coração dele o pensamento. E ele pensou, eu subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele pensou. E a intenção dele, Deus já viu. Amém, irmãos? Amém. A intenção dele. Deus viu a intenção dele. Deus viu a intenção dele. Hã? A palavra do Senhor é mais enviada do que a espada de dois. Sim, ela é sim. Hebreus. Então, por isso que nós, quando viemos na igreja, você fala assim, pastor, eu vou ler as mensagens do profeta, ele prega a mensagem, e depois no final ele fala assim, agora nós teremos um culto de discernimento. Mas como assim culto de discernimento? Mombrano tinha 2 cultos e um culto? Não. Primeiro que ele estava pregando a palavra. E a palavra, sendo Deus, ela é mais afiada do que a espada alguma de 2 fios. Certo? Mas para que ela serve? Ela é apta para quê? Ela é apta para discernir. Ela é apta para discernir as intenções. Ela penetra. Como é que a palavra penetra em você? A fé vem pelo ouvido. Ela entra primeiro aqui. Aí na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o profeta disse que nós temos 2 avenidas. 2 avenidas que vai para a alma. Uma que você recebe é a ação. E a outra que volta é a reação. Eu digo, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Eu estou ouvindo e digo, amém. De retorno, amém, irmãos? Avenida. Aí eu digo alguma coisa e lá atrás eu digo, não concordo com isso, tá vendo? Mas a maior batalha jamais pelejada é uma avenida de mão dupla. Quem está entendendo, irmãos? Então, ela decide a intenção do nosso coração. Ela penetra nas profundidades, ela faz divisão entre as juntas e medulas e vai lá dentro da nossa alma e discerne a intenção da nossa alma e do nosso espírito. Quem está entendendo? Quando se fala discernir, é separar. Então, quero que vocês prestem atenção. Quando eu estou pregando, quando o pastor está pregando, o que o pastor está fazendo?
O pastor está trazendo à igreja um julgamento. O pastor está trazendo um julgamento à igreja. Por quê? Porque o julgamento começa na casa de Deus. Então o pastor está trazendo um julgamento. Então quando você vem para a igreja, parágrafo 12 da mensagem, igreja e sua condição. Viemos para melhorar nós mesmos. Viemos para ter um melhoramento espiritual. Viemos para ser melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos, melhores mães, melhores donas de casa, melhores cristãos. Quem está entendendo? Então nós viemos para ser melhores, não piores. Porém, alguns podem sair piores do que melhores. Depende da maneira que você recebe a palavra. Depende da maneira que você recebe. Às vezes tem pessoa que vem no culto e recebe só 30 e vai embora com 30. Às vezes tem pessoa que vem no culto e recebe só 60 e vai embora. Mas às vezes tem pessoa que vem no culto e recebe 100 e vai embora. Amém? Amém? E o que recebe 100 é o mais abençoado. Amém? Os irmãos estão entendendo? Porque para receber, para você receber, você tem que estar pronto para ouvir. Verdade. Não é assim? Você tem que estar pronto para ouvir. Então, a intenção é que vale. A intenção. Quando o irmão Brana tinha perguntas e respostas no tabernáculo Brana, ele tinha perguntas e respostas para quê? Para mostrar que ele era o sabidão? Não. Para mostrar que ele conhecia tudo? Para mostrar que ele era inteligente? Não. Ele tinha perguntas e respostas na igreja para saber o que tinha nos seus corações. Para saber as perguntas. Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas queixas? Quais eram os seus pontos arguis? Quais eram as suas dificuldades para entender certas questões? E ele fazia um culto de perguntas e respostas para saber, na verdade, o que tinha dentro dos seus corações. Agora, o profeta podia fazer isso. Por quê? Porque a palavra estava manifestada nele. E estando manifestada nele, presta atenção, aqui em Itaúna, aqui em Itaúna tem uma médica que ela é muito procurada, o seu trabalho é uma coisa assim, psicoanalista, uma coisa assim, eu sei que ela é na parte psiquiátrica, e ela consulta assim, ó, a pessoa pega o nome, põe o nome, a data de nascimento, o nome completo, a data de nascimento e manda para ela. E depois ela vem com 30, 40 dias aqui, atender aqui em Betim. E quando a pessoa senta, antes da pessoa abrir a boca, ela fala, você fez isso, você tem um problema disso. Ela tem um estudo de numerologia, de tudo isso, tudo aquilo. Você fala assim, puxa, parece que é Deus, porque ela discerne tudo que eu estou passando, e não é isso. Agora eu pergunto, se uma mulher tem essa capacidade, estudou para essas coisas, para ver a anatomia humana, através de uma porcentagem astrológica, vindo pela numerologia, traçando a nossa vida, o nosso dia a dia, através de signo e outras coisas mais. Se uma mulher pode descobrir isso, imagine um homem que estava tendo a porção da palavra manifestada sobre ele. Então, uma pergunta no papel, ele sabia que tipo de espírito estava na pergunta. Por isso que eu não posso fazer perguntas e respostas. Eu, sinceramente, eu admiro o pastor que tenha culto de perguntas e respostas. Eu admiro. Eu nunca vi o irmão Brana, a não ser que eu esteja, como se diz, a não ser que eu não tenha acesso. Mas eu nunca vi o irmão Brana em lugar nenhum nas mensagens dizendo, pastores, façam culto de perguntas e respostas à sua igreja. Eu nunca vi. Eu não tenho acesso. Se alguém tem essa mensagem, por favor, me dá. Se alguém tem alguma mensagem nesse sentido, me dá. Porque eu não vi ainda. É muita audácia, muita coragem de um pastor que tem 60, 70, 80, 100 membros,
200, 300, 1.000, 1.500, 400, seja quem for, fazer um culto de perguntas e respostas para a igreja. Não sendo um profeta para discernir que tipo de espírito está ali. Muito embora o pastor tenha que ter discernimento. Mas o nosso discernimento, ele só vai até a altura pastoral. Ela não entra nas esferas proféticas. Amém, irmãos? Ela não entra nas esferas proféticas. Nosso discernimento é um discernimento pastoral. É um discernimento pastoral. Agora, quando tem pastores que fazem perguntas de respostas, e ele não tem a capacidade profética de discernir o conteúdo do espírito que está naquela pergunta, é complicado. Quem está entendendo, irmãos? Eu não faço, não. Você sabe por que eu não faço? Porque a palavra é mais afiada que a espada alguma de dois gumes, não é, irmão? Se você não tem uma resposta para uma coisa que você tem nesse culto, talvez no próximo culto tem, talvez no outro culto tem, talvez no outro culto tem. De sorte que se você é um filho de Deus e precisa ser revelado alguma coisa, Deus o trará pelo fora da O quíntuplo dos Efésios não é colocado para imitar o profeta. O quíntuplo dos Efésios não é colocado na igreja para imitar o profeta. Não, de forma alguma. Parágrafo 143, a era desvia. Deus dá uma mensagem, um mensageiro para uma determinada era. Depois que aquele mensageiro parte, a luz se espalhará por aqueles que estavam com o profeta. Espalhará a luz. Os irmãos estão entendendo? Agora, não disse que imitaria o profeta. Se tiver qualquer pessoa aí na mensagem tentando imitar o irmão Branham, ou seja, se você falar para mim, lá no Pará, lá no Amazonas, lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul, tem um pastor da mensagem que está tendo o mesmíssimo exato ministério do irmão Branham, é falso. É falso. Porque o irmão Branham disse que quando Lucas 17:30 estivesse manifestando na terra, seria o exato mesmíssimo ministério de Jesus quando esteve aqui há 2.000 anos atrás. E isso esteve somente com o homem. Amém, irmãos? Só o William Marion Branham. Só o William Marion Branham é que pôde executar o mesmíssimo ministério que há 2.000 anos atrás esteve aqui. Amém? O que nós fazemos com isso? Tomamos as suas mensagens, nosso ofício no quíntuplo dos Efésios para aperfeiçoamento do corpo é trazer a mensagem na íntegra para a igreja, orar pelos enfermos dentro da comissão de Marcos 16, ungir com óleo conforme diz Tiago capítulo 5, orar pelos enfermos, amém, irmãos? Se tiver dons, irmão Branham disse, coloque essas pessoas em operação para extrair esses dons, se é de falar em língua, se é de interpretar, se é alguém com algum dom de profecia, e assim por diante. Mas nós não teremos aqui na terra, a não ser os 2 profetas que virão depois do arrebatamento para Israel, a não ser esses 2 profetas para terem o exato mesmíssimo ministério de Jesus Cristo. Amém, irmão? Fora disso é tudo conversa fiada. Para produzir o exato ministério de William Branham, com discernimento, com culto de discernimento, como ele fizera, com perguntas e respostas, como ele dava à altura, conhecendo os espíritos, não vem com essa não. Não tem não. Nem mais o irmão mais conceituado, respeitado, conhecido, famoso, não existe. Não existe. Nem José Branham, que é filho do irmão Branham,
e que agora, se eu não me engano, parece que ele foi colocado como pastor do Tabernáculo Brano nos Estados Unidos, nem ele tem essa capacidade para poder produzir o exato ministério do irmão Branham. Quem está me entendendo, irmãos? A noiva do Senhor Jesus Cristo, pelo que foi dado, ela está colhendo, é o tempo da colheita. Os irmãos estão entendendo? Porque Jesus viria. Ele viria quando? Primeiro, tem que derramar duas chuvas. A seródia, a chuva temporã e depois a chuva seródia. Tem que ver assim, ele vem nessas duas chuvas. Uma para plantar e a outra para colher. Amém, irmãos? Amém. Então nós estamos no tempo da colheita. No tempo da colheita. E quem é que faz, e quem é que tem esse ministério no tempo da colheita? O quíntuplo dos Efésios. Porque a chuva de ensinamento nós já tivemos, amém, irmãos? Já tivemos, olha aqui, olha aqui, ó. Amém? Amém? Já tivemos aqui, ó. Aí o profeta é recolhido para casa, vai dormir em paz, esperando a ressurreição, fica a igreja na terra, o quíntuplo dos Efésios está trabalhando para aperfeiçoamento do corpo, para poder ter o tempo da colheita. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, observe para vocês verem que vem Paulo e diz o seguinte. Vem Paulo. Vamos pegar Paulo. Aqui está Paulo e aqui está Apolo. Paulo diz, eu planto, Apolo rega. Quem dá o crescimento? Deus. Não é assim? Quem veio plantar? Não foi o William Branham? Apolo fazia parte do quíntuplo dos Efésios. Quem está entendendo, irmãos? Apolo fazia parte do quíntuplo dos Efésios. Fazia parte. Apolo era um missionário. Apolo era um apóstolo. Ele era um apóstolo. Ele fazia parte do quíntuplo. Eu planto, diz o mensageiro Paulo. Eu planto, Apolo vem e rega. Mas quem dá o crescimento? Deus. Amém? Amém? Então, William Branham veio, nosso profeta, plantou. Aí o quíntuplo dos Efésios vem regando. Amém, irmãos? Amém. Vem regando. Mas quem é que dá o crescimento? Deus é que dá o crescimento. Por isso que a lavoura é de Deus. Amém? A lavoura. Aí vem Paulo e diz, nós somos cooperadores de Cristo. E vós sois lavoura de Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então observe bem que não adianta as pessoas tentarem fazer algo que elas não foram chamadas para fazer. Não adianta. Irmãos, desculpem, eu não vou entrar no assunto. Não dá para entrar no assunto. Vocês me conhecem. Então, o que acontece, o problema é o seguinte, o profeta irmão Branham diz o seguinte, um homem tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. O que mais acontece hoje em dia é isso. Olha, essa mensagem aqui chama-se a série Adoção. Adoção, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Adoção. O homem não sabe o seu lugar em Cristo. A mulher não sabe o seu lugar em Cristo. Olha, irmãos, presta bem atenção. Se tem irmãs casadas que não sabem nem seu lugar, não sabem nem onde é seu lugar em casa, na rua, no trabalho. Se ela não sabe nem o seu lugar em casa, ela vai saber seu lugar em Cristo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Está entendendo a gravidade? A gravidade. Se uma mulher que se diz cristã não sabe nem qual é a sua posição em casa, sendo esposa, dona de casa, sendo inferior ao seu marido, obediente, não sabe sua posição secular em casa, ela vai saber sua posição em Cristo? Se o jovem não sabe qual é a sua posição em casa, filhos, obedecei vossos pais, esse é o segundo mandamento por promessa, Efésios capítulo 6. Quem está entendendo, irmãos? Se os jovens não sabem o seu posicionamento como cristão, como é que eles devem andar na escola, como é que eles devem ser na escola, como é que eles devem se comportar na escola, na sala de aula,
nas cantinas, nos corredores, na praça, onde for dentro do ônibus, se eles não sabem se posicionar, não sabem o seu lugar entre as pessoas, vai ter posicionamento em Cristo aonde, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se os pais, os maridos, não conhecem sua posição, relação em casa, no lar, não sabem pagar a devida benevolência à sua esposa, vós, pais, não ireis, não pratiqueis a ira a vossos filhos, e assim por diante. Se eles não conhecem nem a sua posição em casa, no trabalho, eles vão conhecer sua posição em Cristo. Por isso que eu digo, a maior dificuldade que tem hoje na igreja é as pessoas não saberem qual é a sua posição em Cristo Jesus. Intenção boa tem demais. Intenção boa tem demais. Este é o problema. Outros estão tentando fazer um serviço fora da vontade de Deus. Intenção boa tem demais. No inferno está cheio de pessoas de boas intenções. De boas intenções, o inferno está cheio. Você sabe por que ele está cheio? Porque elas não procuraram saber qual era a sua posição. Não souberam. Mas insistiram. Existem, vou dizer muito mais uma coisa. Na igreja, preste atenção no que eu vou dizer, isso aqui é forte. Na igreja, existe muito mais pessoas andando dentro da vontade permissiva de Deus do que dentro da vontade perfeita de Deus. Sabia disso? E quando uma pessoa está dentro da vontade permissiva, ele está fora de ordem, ele está fora de posição. Verdade. O profeta irmão Branham disse, não é porque ele está fora da vontade perfeita e anda dentro da vontade permissiva, não quer dizer que ele não vai ser abençoado, não. Ele pode prosperar no negócio, na igreja, ele pode receber cura, pode fazer um monte de coisa, mas ainda assim não está dentro da vontade perfeita de Deus. Quem está entendendo? Amém. Então, pastor Vanderlei Costa, né? Essa é a minha opinião. Eu penso, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu percebo nas redes sociais, pelo que eu vejo em termos de companheirismo e outras coisas mais, ministros fora de posição e outras retaguardas que não têm muralha de proteção, eu vejo que existe muita gente fora da vontade perfeita de Deus, tentando realizar um serviço para Deus sem ser chamado para fazer. E isso quer dizer que as pessoas estão fora de posição. O profeta irmão Branham disse que quando Israel entrou na terra prometida, Canaã, a terra prometida é o lugar que Deus abençoaria qualquer um que posicionasse lá dentro. Quem está entendendo? Canaã representa o Espírito Santo, terra prometida. Então, a terra prometida por si é uma bênção. Estando lá dentro já está uma bênção. Porém, Deus não colocou Israel lá de qualquer maneira, não. Deus inspirou Josué a colocar cada tribo no seu devido lugar. Deus inspirou Josué a colocar a cada tribo em seu lugar. Era 12? Era 12. Então o que Davi fez? A terra de Canaã, é mais ou menos o tamanho do estado da Paraíba. E, no entanto, 12 tribos ali dentro. 12 tribos ali dentro. 12 tribos. E então o que Josué fez? Josué falou assim, o Manassés, vai para aquele canto ali. O Judá, pega a terra ali. O Efraim, pega a terra ali. O Dan, pega a terra ali. O Simeão, pega a terra ali. E assim foi. O Levi. Então, o que acontece? Então, cada um tinha seu lugar na terra. Tinha seu lugar ali. Era um terreno. Um terreno só. Que simboliza o Espírito Santo. A terra do Espírito Santo. Aí o irmão Branham diz o seguinte. Veja. A terra que era boa para Manassés plantar feijão, não servia para ele plantar na terra de Simeão. Simeão não plantava na terra de Judá. E nem Judá saía semeando na terra de Dan. Porque cada um estava posicionado na sua terra. Amém, irmãos? Cada um estava posicionado em sua terra. Cada um estava posicionado.
Então observe que um não saía para poder semear no campo, ali, fora de posicionamento. E aí, então você vê irmãos tentando fazer coisas que não deveria fazer, ou tentando ser alguém que nunca foi chamado para ser. Então você vê pessoas fazendo isso. Você vê jovens com gíria, você vê jovens com língua torpe, você vê, é uma vergonha. Presta atenção no que eu vou dizer, é uma vergonha. Eu mexo com redes sociais, gente, eu mexo com redes sociais. Eu fico praticamente o meu dia, 4 horas por dia, que eu fico respondendo perguntas, pessoas conversando comigo, pedindo isso, pedindo aquilo outro, orientação disso. Aí eu tenho Facebook, tem outras coisas. Irmãos, eu vejo jovens da mensagem, pessoas da mensagem, em redes sociais, em Facebook, fazendo poses, gestos, jovens, não sei o quê, jovem, não sei o quê, assim, outros assim, fazendo gestos, outros poses sensual, moças, mulheres fazendo poses sensuais, olhares sensuais, profundos, e aquela coisa, tudo da mensagem. Linguajar todo, é nós, estamos juntos, e não sei o quê, e aquela coisa, sabe? Comportamento, certas maneiras de culpa. Gente, a maneira sadia e santa está fugindo das pessoas. Quem está entendendo, irmão? Isso é uma vergonha. Aí os outros lá fora, outras pessoas também na parte midiática, entra, vê comportamento de gente da mensagem desse jeito. Como é que fica? Os irmãos estão entendendo? É aí que o bom que seria necessário, agora é o mal que é desnecessário. Torna-se desnecessário. Os irmãos estão entendendo? Amém. Jovens da mensagem, moças, homens, fazendo selfie com gestos, com gestos mundanos, com poses mundanas, fazendo isso assim com a mão, gesto, e aí, não sei o quê, outros jovens, dedão como se fosse 2 armas na mão, aquele negócio todo. Pelo amor de Deus, carnalidade pura! Meu Deus! Carnalidade! Por que não tira? Por que não tira uma foto, como o irmão Branco sempre tirava? Bíblia aqui debaixo, aqui, mão direita aqui, ó, debaixo do coração aqui. Por que não tira? Por que não tira uma foto mostrando o irmão Branco aqui, o mundo aqui? Deus enviou um profeta. Outros colocando boné de lado assim, parecendo, pelo amor de Deus, aqueles bonés ridículos. Fazendo pose, como se fosse 2 metrancas na mão. Isso é crente da mensagem. Então, de boas intenções tem muita gente assim. Então, como é que fica o quadro dessas pessoas no corpo de Cristo? Não sabe o seu lugar, não conhece o seu lugar em Cristo, não sabe sua posição em Cristo, né? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, os seus gestos são gestos de quem recebeu o Espírito Santo. Pose de gente que recebeu o Espírito Santo. Ações de gente que recebeu o Espírito Santo. Linguajar do Espírito Santo. Sabe? Às vezes nós temos a ideia, porque é jovem. Não, jovem, nós somos pais, nós temos que educar, irmãos. É jovem, pastor, tem que deixar, né? Que isso? O diabo quer isso. O diabo quer flexibilizar. Quer flexibilizar.
Sabe? E às vezes nós olhamos, por que, João? Calma lá. Eu tenho que descer no nível do jovem, mas mostrar para ele o que é certo, não combinar para ele o que é certo. Não combinar com ele isso. Porque seja onde for, seja em casa, seja no trabalho, seja dentro do carro, seja onde for, eu sendo pai, se eu ver meu filho, e aí, cara, eu falo, é isso que eu te ensinei? E aí, velho? Outro dia eu dei carona pro meu filho, vindo da escola, com outro coleguinha da escola vindo do carro. E Zé fala, e Zé, que diabo de Zé é isso? Não, Zé, e Zé? Pastor, isso é jovem. Não, isso não é jovem. Nós somos ensinados. Amém. Aleluia. Como é que um jovem desse vai ganhar outro jovem? Como é que vai ganhar? Verdade. Mas eu comprei um jogo, é irado. Isso é conversa de crente, irmão. É irado. É irado. Doideira. E aí, doido? Que conversa de malandro. Claro que eu estou falando disso nessa esfera, evidentemente que aqui na igreja, creio que não deve ter ninguém nesse sentido, creio que não deve ter nenhum sentido, mas se tiver, eu vou dizer, quem estiver lá fora te vendo você fazer isso sabendo da mensagem, você está envergonhando a mensagem. Creio que aqui não deve ter isso não, mas se tiver, o que eu falei aqui lá fora, você está envergonhando a mensagem. Reprovando a mensagem. Porque a mensagem não ensina isso. Não é? Amém. A mensagem não ensina isso. A mensagem nos ensina a ser moderados. Paulo disse, seja moderado no falar, que ninguém tenha língua torpe. Língua torpe é língua torta. Um linguajar torto. Mas ele diz, seja um linguajar saudável. Amém, irmão? Um comportamento saudável, seja salgado, seja algo que atrai as pessoas, não para você, mas para Cristo. Não é assim, irmãos? Não entrei no assunto que eu queria, mas eu creio que era isso que Deus queria que nós ouvíssemos. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. Deus abençoe os irmãos lá atrás. A porta está sempre aberta. Os irmãos estão convidados a participar conosco sempre quando desejar. Amém? Muito bem. Vamos então agradecer a Deus. Domingo, se Deus permitir, nós estaremos aqui às 18 horas. Às 18 horas, é isso aí. Amanhã, Jardim das Rosas, Rua Senador Queiroz, 170, Jardim das Rosas, 19h30. E sábado, em Betim, bairro Citrolândia. Sábado, Não. Vamos então orar. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado pela palavra, pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa cada irmão e irmã a voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador. No nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, Pai. Que essas palavras possam entrar profundamente em nossos corações, sabendo que nós devemos ser nessa era, Pai. Devemos ser nesta era o que o Senhor propôs para que nós fôssemos. O Senhor propôs para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis,
Ó Deus, abençoa cada um. Que a graça do Senhor Jesus Cristo toma nossos corações, nas nossas necessidades, e a voltar pelos seus lares, que nenhum mal ocorra pelo caminho, mas que o Senhor seja teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, até domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Sim. E quem quiser ouvir a mensagem novamente, é só entrar no YouTube ou amanhã na rádio, a qualquer hora do dia, não sei. Deus abençoe.